Pode começar, Dona Odete. Boa noite a todos os companheiros. E como a Ana falou, que nós tenhamos uma noite de muita paz, porque o nosso tema, né, além de paz, ele nos lembra serenidade, tranquilidade, né? Então, nós vamos fazer um comentário, aquilo que nós entendemos do capítulo 81, intitulado No Paraíso, do livro Pão Nosso, que é o nosso livro costumeiro, né? E assim, antes do nosso início, nós vamos fazer a nossa prece, a nossa elevação. E vamos, então, procurando imaginar um paraíso. Nós não temos imagens, gravuras que possam representar o paraíso, né? Mas isso nos lembra um lugar calmo, tranquilo, com aves, com flores, com tudo aquilo que o nosso Criador, né, construiu na nossa terra, né, para que ela seja um paraíso. Então, nós vamos sentindo Deus junto de nós, nesse nosso paraíso interno. E vamos, nesses momentos, silenciando as nossas mentes, os nossos corações, vamos nos elevando com os melhores sentimentos, pensamentos, e buscando assim a orientação do mais alto, das equipes que nos apoiam, sustentam e favorecem o nosso fortalecimento físico, mental e espiritual. E com essa permuta, essa troca de conhecimentos, de sentimentos, nós vamos nos preparando para absorver a luz do entendimento, para que possamos manter a nossa fé. Que as bênçãos do nosso Pai, né? Que o nosso Pai maior nos abençoe, esse nosso sagrado esforço para entendermos o lado bom e luminoso de cada um de nós, né? Que estamos lado a lado na nossa trajetória terrena. E vamos nos lembrar daquelas palavras doces de Jesus, né? Para nós entrarmos no tema. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E que a serenidade, a tranquilidade deste momento favoreça o nosso aceitemos esse convite de Jesus, né? Para que na nossa trajetória, o nosso fardo e as nossas tribulações, ele se torne mais leve e suave. Que assim seja, graças a Deus. Bem, então, nós vamos começar lendo o nosso texto, né, do capítulo 81, chamado No Paraíso. E então, Lucas nos apresenta no capítulo 23, versículo 43. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado, né,
do bom ladrão através da simpatia particular. Mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendor eterno no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e as responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convencer-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará no céu. O símbolo é formoso e profundo, e dá ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar, com volumosa bagagem de débitos do passado escuro, ante a verdade. Mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. E assim, apresentamos então o texto, né, do livro Pão Nosso, e agora nós vamos falar aquilo que nós entendemos, e nós lançamos aqui 3 perguntas, né? De acordo com o texto. Então, vamos ver se teria o bom ladrão ido mesmo para o paraíso, né? Vamos ver também o que a doutrina espírita nos esclarece sobre o assunto. E vamos depois, então, refletir, né? Se nós estamos indo na direção, né, que nos leva, que nos conduz ao paraíso. Então, vamos ver a primeira pergunta, né? Se o bom ladrão teria ido para o paraíso. E assim, nós vamos colocar o texto inteiro, né? O que o ladrão disse para Jesus naqueles momentos. Dirigindo-se ao mestre, ele disse: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ao que o mestre lhe respondeu com essa promessa: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, é o diálogo que houve, né, entre os dois. Então, nós vamos ver aqui, de fato, houve a promessa de Jesus. Mas antes nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, né,
no capítulo 11, item 14, que fala sobre a caridade com os criminosos. Então, ali diz: observai Jesus, vosso modelo. Que diria ele se visse um infeliz ao seu lado, né? Ele o lamentaria. Jesus o consideraria um doente, um pobre miserável. E naquele momento iria atendê-lo, né? Iria estender a sua mão. E logo na frente, né? Diz, continuando esse texto do Evangelho, e iria ajudá-lo, então, a sair do lamaçal e orar por ele. Então, no mesmo Evangelho, diz que nós não somos capazes, nós, na nossa condição, nós não somos capazes de amar uma pessoa que causou tanto prejuízo, né? Mas que nós devemos, então, não desejar o mal para ele, não queremos vingança, mas nós temos que orar por ele. Então, Jesus, nesse momento, ele não podia ter feito de outra maneira. Ele justamente, ele deu aquele consolo, aquela esperança, como ele deu a outras pessoas também, né? Como ele levou a esperança a Madalena, ele também deu consolo, consolou Pedro nos seus enganos, nas suas falhas. Ele também mostrou-se atencioso com Zaqueu, que era considerado um homem de má fama, né? E outras pessoas, ele nunca apontou o defeito para a pessoa. Então, Jesus teria que, naquele momento, levar uma palavra de consolo para esse ex-criminoso, esse malfeitor, né? E iria, logicamente, ajudá-lo a sair daquele lamaçal, daquela amargura, daquela coisa doída que ele sentia, né? Eram dores físicas e dores íntimas, dores morais, dores que se passavam lá no seu íntimo. E assim nós vamos percebendo que Jesus, como diz aí, né, o texto, ele sabia o que se passava no coração daquele infeliz. Então, naquele momento culminante, né, esse malfeitor reviu a sua vida. Era tanto sofrimento, né? Ele reviu a sua vida como se fosse um filme. Ele percebeu que ele havia prejudicado assim muitas pessoas, não é? Ele havia, em vez de semear o bem, ele semeou o mal, né? E nessa situação, nesse filme, nesse retrospecto que ele fez da vida dele, ele se sentiu assim, revelou ali para Jesus o seu estado de inferioridade diante da figura de Jesus. Então, ele foi percebendo que os crimes, né, os atos que ele tinha praticados eram graves, né? E ver Jesus, um inocente, né, recebendo blasfêmias e também o castigo que ele estava recebendo, Jesus também estava naquele momento, ele percebeu, né, esse bom ladrão, que Jesus não tinha praticado nada que ele tinha feito durante aquela vida. E ao lado de Jesus também tinha um outro malfeitor, né, que ele já estava blasfemando, ele estava inconformado com aquela situação e ele desafiava Jesus, ele dizia, você aí,
que tem todo o poder, que é poderoso, que já fez tantos milagres, desce daí e venha nos salvar. Então, ele como desafiava, né, o outro malfeitor. E esse bom ladrão, então, não se conformou com aquela blasfêmia e ainda respondeu: e nós, com verdade, com justiça, fomos condenados e estamos recebendo o que os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez. Então, ele percebeu que o outro malfeitor estava assim desafiando, blasfemando, né? E pedindo, então, que Jesus, que era o poderoso, descesse da cruz e viesse fazer alguma coisa. E ele percebeu esse estado de angústia de ver Jesus, aquele inocente, que só o bem tinha feito. Então, essa situação toda mexeu com ele, não é? Ele mexeu ali na sua consciência, né? Ele reconheceu os seus atos, ou sentiu remorso, sentiu culpa, né? Que são as duas coisas que nós temos e guardamos. Mexeu com aquelas atitudes que ele havia cometido, mexeu com a sua vida íntima, né? A sua vida interior, o conteúdo, as conquistas dele, o que ele havia feito durante a sua trajetória. Então, aquilo vai fazer com que Jesus perceba, né? Perceba que ali tem alguma coisa mexendo no seu íntimo e que poderá favorecê-lo, né? Bem, então, a doutrina espírita vai nos esclarecendo, né? Porque naquele momento o bom ladrão não entrou efetivamente no paraíso, né? Não acompanhou a volta de Jesus ao paraíso. E para ele, Jesus ia para o céu, para o paraíso, um lugar muito bom, né? Então, a doutrina espírita vem nos esclarecendo, então, que os espíritos que já atingiram elevado estágio de consciência, né, podem entrar nas regiões superiores. Então, aqueles que já atingiram elevado estado de consciência, esses têm direito a entrar nas regiões superiores, né? Esses podem chegar ao reino dos céus, né? Porque para nós entrarmos, nós já vimos em outras lições, em outros estudos, não é? Que nós precisamos desenvolver aquelas qualidades, como diz o texto, as qualidades que estão no imo dos nossos corações, lá no fundo, lá no nosso mundo interior, né? Então, nós temos que pôr para fora essas qualidades. E nós estamos aqui na Terra para desenvolvermos tudo isso que está adormecido. E o que aconteceu com o bom ladrão foi que, naquele momento, remexendo naquelas conquistas ou naqueles atos, né, imperfeitos que ele tinha praticado, aquilo ali movimentou a conquista dele e mexeu com ele. Então, demonstrando para Jesus que ele tinha alguma coisa. Jesus viu o lado benéfico, como diz, o lado luminoso daquele infeliz, né? E Emmanuel nos fala também isso, do imo dos corações, aquelas qualidades adormecidas que nós temos que desenvolver. Mas Jesus prometeu, né? E falou que
Ele iria para o paraíso. Foi uma promessa feita por Jesus, né? Então, nós vamos ver aqui a questão, né, do 999, dessa promessa, né? Então, quer dizer que vamos ver se a doutrina espírita nos fala, né? Que Jesus, então, ele sentiu que o bom ladrão tinha alguma coisa para transformar, alguma coisa que ele queria consertar. Dá licença, deixa eu pôr aqui. Ele precisava se libertar, não é? Daqueles enganos, daquele remorso, daquela culpa. Então, a doutrina nos fala que quando nós passamos por esse ponto, por esse estágio importante, nós precisamos reparar, consertar o que fizemos para nos libertar desses sentimentos de remorso, de culpa que nos atormentam. Então, esses são os sentimentos atormentadores que lá numa das parábolas de Jesus, né, fala dos atormentadores, aqueles que às vezes a pessoa vai para a prisão e ela é entregue aos seus atormentadores, como um castigo, né? Então, esse castigo é o nosso íntimo que mexe conosco, né? Então, eles nos atormentam e nós precisamos nos libertar desse castigo interior que nós sentimos, né? Então, nós temos também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2 do item 8, que fala assim: para se preparar um lugar no reino celeste, é preciso de abnegação, humildade e caridade, isto é, benevolência para com todos. Então, se nós todos, a humanidade toda que tem essa meta de se aperfeiçoar, de atingir o grau mais alto de pureza, né? Como a gente tem aprendido. Então, se nós precisamos, para ir para um lugar celeste, uma região superior, nós temos que desenvolver essas qualidades do imo do coração. A abnegação, a humildade, a caridade, quer dizer, a benevolência para com todos. É uma das coisas mais importantes e essenciais no nosso desenvolvimento, né? Para nós atingirmos esse nosso estado aqui, dessa nossa condição do nosso planeta aqui, de provas e expiações. Então, nós vamos percebendo que também na questão 999 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o arrependimento, né? Então, os Espíritos nos falam sobre o arrependimento e que ele é muito bom porque ele auxilia a melhoria dos espíritos, né? Porém, além da pessoa arrepender-se para melhorar-se, ela precisa reparar o erro cometido, na questão 999. Então, a doutrina vai nos esclarecer, né, que reconhecendo o erro, né, aprendendo com ele, nos julgamos e isso movimenta a nossa consciência. E no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, né, que comenta sobre a misericórdia, né, e no item 16 fala sobre a indulgência também, que é uma instrução dos Espíritos que diz: sede indulgentes, meus amigos,
pois a indulgência encanta, acalma, reergue, enquanto a severidade discrimina, distancia e irrita. Então, na lição da indulgência, que nós comentamos que todos nós temos que ser indulgentes com os defeitos, com os erros, porque cada um de nós, então, tem as suas falhas, os seus enganos, um tem de um jeito, o outro tem de outra maneira, então nós temos que usar dessa indulgência, né? E ali o Espírito pede, fala que a indulgência acalma, reergue, enquanto a severidade discrimina, distancia e irrita. Então, a gente percebe aqui que nós não estamos construindo nada de bom sem a nossa responsabilidade, né? E nós temos que usá-la junto com a disciplina, com a advertência, com a firmeza, né? Nós precisamos dessa responsabilidade, disciplina, advertência, firmeza para construirmos as coisas boas na nossa vida, né? Mas nós temos que considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se. Então, nós temos a nossa responsabilidade. É nós que vamos realizá-la. Mas toda obra, todo ato para o bem, nós sempre temos, né, o auxílio de alguém para que nos dê a mão e nos reerga. Então, nós não fazemos nada sozinhos. Nós podemos ser auxiliados para realizarmos, incentivados, motivados, mas o trabalho é nosso. Então, aqui, o nosso, nessa responsabilidade, né? Com a nossa responsabilidade, com a nossa disciplina, nós vamos, então, movimentando todos esses sentimentos. Então, o próprio Criador, ele espera de nós, das suas criaturas, no transcurso do tempo, né? Esse Deus, nosso Criador, ele vai tolerando as nossas faltas. Ele vai nos encorajando. Os nossos benfeitores espirituais estão sempre ao nosso lado. E quando eles veem que nós estamos nesse caminho desse sagrado esforço que os espíritos falam, né? Eles vão nos ajudando e vão nos tolerando também através do tempo essas nossas faltas, né? Embora eles também nos corrijam, né? E vão nos corrigir através das leis do Pai Maior, as leis eficientes e claras. Então, nós encontramos esse trecho de que o nosso Criador também tem essa tolerância conosco, né? No livro da Esperança, no capítulo da indulgência. Então, nós vamos, então, vendo o nosso paraíso, né? Nós chegamos, então, à conclusão de que esse paraíso, ele é consciencial. Não é aquele paraíso de uma terra formosa, onde tudo é calmo, tranquilo, onde tudo dá certo na nossa vida, né? Onde nós não temos tribulações, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Então, as palavras de encorajamento que os espíritos nos dão, nos apresentam, nos mostram, né? É que vai nos levar
a um entendimento daquilo que nós sofremos, daquilo que nós estamos ou espiando aqui na Terra, né? Ou daquilo que nós estamos consertando, é melhor, né? Reparando. Então, nós vamos sentindo essa tranquilidade, nós vamos entendendo que esse nosso fardo ele fica mais suave, ele fica mais leve de nós carregarmos. Então, vai trazendo esse paraíso consciencial. Nós que criamos, nós que vamos entendendo. Esse paraíso, essa tranquilidade, essa serenidade, vai nos levar para o caminho da salvação, né? Para nós, salvar uma pessoa, né? É como conseguir alguma coisa imediata. Então, para nós, salvação é coisa que nós queremos que aconteça logo. E não. Então, ela não é vantagem imediata. Ela não é uma solução que vem de fora. A salvação não vem de fora. A salvação é uma solução que nós temos que encontrar dentro de nós, no nosso conteúdo, no nosso interior, no nosso vaso, no nosso santuário interno. Essa que é a salvação nossa. É aquele pedido de socorro que nós pedimos para a espiritualidade, mas a solução é nossa. Nós que temos que encontrar. Então, nós percebemos aqui que essa nossa felicidade espiritual, né? Quando nós conseguimos essa felicidade, esse entendimento, não é? Do que seja essa felicidade, o caminho que vai me conduzir para esse paraíso consciencial, tranquilo, sereno. Mas nós temos que entender que esse trabalho é nosso, esse trabalho salvador. Nós estamos precisando, claro, né, para fazer essa caminhada, nos preservarmos moralmente. E nós vivemos num mundo cheio de tribulações, né? Mas nós temos que estar no mundo e criarmos o nosso mundo interno, a nossa tranquilidade, né? Para nós podermos viver no mundo de fora. Então, esse mundo de dentro é um trabalho que nós temos que transformar e renovar, né? E nós vamos só fazer através da nossa fé renovada, do nosso trabalho para o bem em todos os sentidos, né? E nós estamos aprendendo no nosso curso. E como diz Paulo aqui, operai a vossa salvação, quando ele escreveu para os filipenses, né? Dizer, vamos operar, vamos agir, vamos trabalhar, vamos executar, nós, cada um de nós, né? E também aquele antigo pregador lá da Federação, o Vinícius, o Pedro de Camargo, ele dizia, né, que salvação é a educação do Espírito Eterno, né? Ele tem um dos livros dele que fala sobre a salvação como educação da humanidade. E isso nós estamos aprendendo, né? Aprendemos no curso, através daquela palavra famosa, palavra reforma íntima, renovação íntima, transformação íntima, né? É através da nossa aprendizagem que nós vamos fazer a reforma íntima a vida toda e durante muito tempo ainda, né? Aquilo que nós precisamos. E agora nós vamos, então, lembrar, né, essas palavras finais daquele livro que eu gosto muito, Vivendo o Evangelho, do volume 1, né?
Então, ele diz sobre esse capítulo assim, é o começo. Ele diz, o criminoso, o ladrão, o vigarista, o caluniador. É compreensível que você ainda não consiga amar alguém que lhe cause tantos danos no caminho. Recorde, porém, que o amor ao próximo é lei no roteiro da evolução. E não se comprometa com o ódio, na certeza de que a renúncia à mágoa já é o começo do amor. Então, amigos, é isso que eu entendi desse comentário, né, do Pão Nosso. E agora nós vamos, então, nos recolhendo intimamente, interiormente, para fazermos a nossa elevação final. Vamos acomodados nos nossos lugares, com os nossos corações tranquilos, serenos, com essa paz consciencial, com essa tranquilidade. Respirando fundo e com as nossas mentes voltadas para a luz, para o amor de Jesus, sentindo esse nosso Deus, que foi esse nosso construtor do universo, e sentindo todas as maravilhas que Ele nos deixou. E nessa nossa imaginação desse paraíso, nós vamos absorvendo todas as energias dessa tranquilidade íntima. Energias de paz, de caridade, de progresso, de entendimento, de amor, para que nós possamos vibrar pelo nosso planeta Terra, que é uma das maravilhas que Ele criou. Vamos vibrando também pelos doentes do corpo, da alma, por todas aquelas pessoas que se acham presas em suas provas, em suas angústias. Vamos também elevando nossos pensamentos para todos os dirigentes dos países da nossa terra. Vamos também vibrando pelos encarnados, pelos desencarnados, que trabalham incessantemente com as suas equipes, orientando a educação dos povos, aqueles que trabalham pela nossa saúde, pela ordem, pela nossa segurança, por aquelas equipes que nos proporcionam o estudo e por todos aqueles que têm um trabalho edificante. Vibremos pela expansão do Evangelho no coração de todos os homens. Vamos vibrando também pelo nosso grupo,
e por todos aqueles companheiros que estão ao nosso lado. A nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos. E nesses momentos, com essa tranquilidade interior, com esse paraíso íntimo, vamos pedindo, rogando a todas as equipes de Dr. Bezerra de Menezes, seus colaboradores, seus médicos, seus enfermeiros, né? Que eles possam colocar de acordo com as necessidades de cada um de nós, aquele remedinho, aquelas essências, aquele medicamento espiritual nos nossos copos, nas nossas garrafinhas, nas nossas jarras. Vamos pedindo que essas energias depositadas ali sejam bênçãos de luz, fortalecendo os nossos órgãos e todas as células enfraquecidas do nosso corpo. E que essas bênçãos possam fortalecer a nossa esperança, a nossa fé, né? Acalentando esses nossos corações e esses sentimentos, para que nós possamos um dia nos tornar aqueles amigos verdadeiros da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão. E vamos deixando aqui os nossos agradecimentos a todo aquele grupo de benfeitores que nos orientaram, nos fortaleceram e nos intuíram nessa nossa reunião fraterna de estudos. Que Jesus abençoe a cada um de nós, a cada um dos nossos lares e de todos os nossos amigos e familiares que aí estão. Que o Senhor nos abençoe a todos. E vamos finalizando, continuando sentindo a presença de Deus, este construtor do universo, e todas as coisas maravilhosas e incríveis que Ele criou a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus.